Cadê? Esse daqui, ó. Um filme muito estranho. Vamos ver do que se trata. Meu relato é sobre um filme que assisti. Pode falar? Pode. Meu relato é sobre um filme que eu assisti, Invocação do Mal. Na época, comprava muitos filmes e eu me lembro que tinha o meu nome marcado nos meus DVDs. Detalhe relevante para os próximos capítulos dessa história. Num certo dia, no período da noite, eu e minha filha estávamos deitadas já para dormir e colocamos o DVD desse filme citado aí acima para assistir, pois a TV ficava no quarto. Em certa altura do filme, em certo momento do filme, mais exatamente na hora em que o casal Warren entra na casa da família para investigar sobre os fenômenos que estavam acontecendo ali na casa, a senhora Warren ouve uns barulhos estranhos e tal. Nesse momento do filme, a imagem do meu DVD some e fica somente o som, e meu quarto fica todo escuro. Confesso que demorei alguns segundos para descobrir isso, pois eu achava que era a cena do filme para impressionar. Depois de um tempo em que a cena já tinha mudado, eu vi que era problema da transmissão mesmo. A hora que eu levantei e fui desligar o DVD e ia tentar tirar o filme do aparelho para ver o que aconteceu, no meu toque ao aparelho a imagem voltou. Daí percebi que era problema de mau contato do cabo atrás do aparelho, mas até aí tudo bem. Porém, minha filha ficou com medo e pediu para eu parar com o filme. Um detalhe importante é que o filme conta a história de uma família que vai morar em uma casa que é perturbada, e a mãe começa a perceber que os relógios da casa param às 3h07 da manhã. Todos os relógios. E isso é uma das coisas estranhas que acontecem no decorrer da história. Voltando ao meu relato, no outro dia, no período da tarde, mais precisamente umas 6 da tarde, a tarde ainda clara pelos últimos raios de sol, voltei a assistir o filme. Agora estava sozinha. Quando de repente acabou a energia, apagão total. E como o sol estava indo embora, minha casa começou a ficar escura. Comecei a ficar com medo. Acabei descendo até a casa da minha mãe, que morava ali perto, e nesse meio tempo eu estava conversando com meu marido pelo Messenger, que na época era namorado, né? E morava em outra cidade. Contei a ele sobre os ocorridos e ele me alertou sobre assistir esses filmes. Disse que não trazia coisas boas ver filmes assim. Ele é meio medroso mesmo, tá? Naquele mesmo dia, de madrugada, eu recebi uma mensagem exatamente às 3h06 da manhã, de um amigo que dizia assim: "Vai dormir, menina?" Essa mensagem eu só li no dia seguinte, pois eu estava dormindo. Mas segundo meu amigo, eu estava online no Messenger. Aí eu já comecei a ficar com medo dos alertas do meu namorado, né? Pois eu estava dormindo e com o meu Messenger... Eu estava dormindo, então como o meu Messenger estava online? Só Deus sabe. No outro dia, eu estava falando novamente com meu namorado pelo Messenger. Por volta das 2 da manhã, ele parou de me responder. Achei que ele tinha dormido, pois não teve despedida. Acabei dormindo também. Até um pouco chateada, né, dele me largar falando sozinha. Quando foi no dia seguinte, descobri que às 3h07 da manhã, as mensagens apareceram como num passe de mágica. Ele, do outro lado, também estava falando comigo, porém as mensagens ficaram travadas na hora que enviamos, e ele também pensou que eu teria dormido e também parou de falar. Somente no dia seguinte descobrimos que houve uma falha na emissão das mensagens. Porém, estranhamente, as mensagens só foram enviadas às 3h07 da manhã. Printei tudo para não acharem que eu estava mentindo. Contei para uma amiga sobre esses ocorridos e ela me deu uma ideia: queimar o DVD. Porém, eu tentei, mas ele não queimava de jeito nenhum. Eu acho que o material que é feito é difícil de pegar fogo também.
Minha filha estava junto, acompanhando o processo. Como não conseguia atear fogo, decidi quebrar ele todinho e quando os pedaços ficaram pequenos, eu peguei uma tesoura e cortei em pedaços menores ainda. E como queria esse lixo longe de casa, fui eu e minha filha jogar em um terreno baldio que ficava alguns metros longe ali de casa. Qual foi minha surpresa no dia seguinte? Eu e minha filha estávamos chegando em casa, eu do serviço e ela da escola. Alguns cacos do DVD estavam em frente ao meu portão. Como eu sabia, eu vi pedaços do meu nome escrito ali. Isso me fez reconhecer o que era aquilo. Minha amiga ficou assombrada com os relatos e me disse que todo dia ela estava acordando e quando olhava no relógio era 3h07 da manhã. Ela me enviava prints da tela do celular e ficava muito assustada com aquilo. Agora, a segunda parte dessa história. Eu não sei se foi uma Eu não sei se isso foi uma sequência de coincidências, mas tudo que eu contei, eu tenho testemunha e prova do ocorrido. Mas nessa segunda parte vem a mais engraçada das coincidências. Passado alguns dias, após o ocorrido, estavam em minha casa eu, minha filha, minha irmã e o filho dela, que tinha apenas 5 anos de idade, e já se aproximava da meia-noite. E conversa vai, conversa vem, eu comecei a contar o que aconteceu para minha irmã, né? Que é meio cética em relação a esses assuntos. Contei até com meias palavras, porque eu sei que ela não ia acreditar mesmo. Quando de repente entra um morcego na minha casa, enlouquecido. E nós todos, com medo, corremos nos esconder debaixo dos cobertores em cima da cama. O morcego se debatia até sobre os cobertores. Até parecia que ele queria pegar a gente. Meu sobrinho chorava de medo, tadinho. Essa história até virou história infantil de um livro que a avó paterna dele, que é escritora, publicou. Porém, ele contava a história para ela, mas ela achava fantasioso. Um pouco ela descobriu... há pouco, não um pouco. Há pouco ela descobriu que tudo era pura verdade. E até riu sobre a situação. Enfim, terminando a saga do morcego, incluímos mais 2 testemunhas no caso. Debaixo da coberta, eu fiz uma ligação de vídeo para o meu namorado e contei que estávamos escondidos do morcego. E ele lá de longe ria muito de ver o nosso desespero. Ele mesmo deu a ideia de ligar para o meu pai para vir tirar o morcego da minha casa. Foi o que eu fiz. Acordei o pobre do meu pai para vir tirar o morcego. Ufa, foi muito tenso. Hoje eu dou risada muito dessa situação, mas só Deus sabe o que eu passei. Ah, esqueci. Os cacos do DVD eu joguei novamente no terreno baldio, mas fiz muita oração para tudo aquilo parar. Ana, eu sei que esse assunto de relatos de fenômenos que aconteceram relacionados a esses filmes são muitos. Caso queira fazer um vídeo com as provas e com os prints e relatos das testemunhas, fique à vontade. Acredito que abrirá um leque de muito mais assuntos sobre esse tema. E nós estamos todos dispostos a falar abertamente sobre o ocorrido. Inclusive, se quiser nos entrevistar, ficaríamos honrados em falar. E eu disponibilizo todo o conteúdo que eu guardei para você. Só pedir. Um grande abraço. Um beijo para você, muito obrigada. Então, existem algumas histórias nesse sentido, né, de filme de terror. Nossa, eu tava assistindo o filme e tal coisa aconteceu, então você fala, será que é coincidência? Será que é por conta do medo? Será, né, que aconteceria mesmo se não tivesse assistido o filme? Não sei. É o que eu falo, o filme gera... É diferente em cada pessoa. Tem gente que vai ser mais sensível, vai sentir mais medo, ou mesmo que não sinta medo, de repente tem uma certa sensibilidade e sei lá, porque não é com todo mundo, né? É o que eu sempre falo também. Se todo mundo que assistisse filmes de terror ou filmes assim fossem assombrados por alguma coisa, né? Mas não é o que acontece.
Mas existem muitos relatos com essas coincidências. E aí a gente pensa, é coincidência você tá assistindo isso e essas coisas acontecerem? Ou talvez até tenha um outro nome. Ou a partir do momento que você colocou aquelas coisas do filme na sua cabeça, você passa a reparar mais em outras coisas. Você para reparar num barulho que talvez se você não estivesse vendo o filme, estivesse vendo uma comédia, você fala, nossa, sei lá, alguma coisa na cozinha, sei lá o que foi. E continuar vendo a comédia. Agora, como você tá vendo um filme de terror, olha, teve um barulho na cozinha, bem na hora que eu tava vendo o filme, que tal coisa, entendeu? Nossa, olha, e se você tivesse assistindo uma comédia e tivesse caído a força? Aí talvez você fosse falar, acabou a força bem na hora que eu tava assistindo o filme, né, e tal. Mas como era o filme de terror, nossa, será que é alguma coisa do filme que acabou a força bem na hora? Entende? E é o lance de você olhar os números, olhar o horário. Você ficou com aquele horário. Nossa, ele sempre olhava 3 e 7, era no relógio, não sei o que lá. Nossa, olha 3 e 7 aqui, olha 3 e 7 ali. É porque dizem que você passa a reparar mais nessas coisas, sabe? Meio que o seu inconsciente busca. é, Por exemplo, no caso de você, eles falam de grávidas, né? Enquanto você não tá grávida, você não repara em nada. Mas você fala, gente, eu engravidei. Eu só vejo mulher grávida do meu lado. Todo lugar que eu olho tem uma mulher grávida. Porque você passou a reparar nessa situação. Então, não sei se. Não tô falando do seu caso, mas de alguns casos, né, que pode ser isso. Eu não sei, a gente tenta achar uma explicação, né? Será que foi isso agora ou não? Ou tinha alguma coisa ali? Será que no DVD? Por via das dúvidas, jogo fora, né? E os cacos que apareceram na frente da casa? Por que será? Será que era algum outro espírito que se aproveitou de que você tá vendo filme de terror para atormentar também, né? Zombeteiro, às vezes? Não sei, deixem suas opiniões também. Uai, tá presa aqui também, de novo? A outra gatinha. Eu acho que eu vou ter que abrir pra ela. Ela vai miar assim. Tem um miozinho fininho. Você quer sair? Ou vai dormir aí? Não, já tá lá na porta. Pera aí, deixa eu abrir pra ela. Nem? Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.